Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensinando e Aprendendo. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de uma classe de medicamentos conhecidas como sulfas. No nosso último vídeo nós falamos um pouco a respeito dos antibióticos baseados em anéis do tipo beta-lactama. Hoje eu vou falar um pouco a respeito de outra classe de antibióticos. O vídeo de hoje tem por título: Quer enganar uma bactéria? Então use as sulfas. Sempre que nós falarmos de sulfas, devemos ter bem em mente o nome deste senhor aqui, do senhor Domag. Domag, sem querer, ele descobriu a atividade antibiótica das sulfas, mas foi sem querer mesmo. Ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. A querida filha dele havia se machucado com alfinete. Tá, e daí? Se machucou com alfinete, colocou um curativo, sarou. Não. Ela se feriu com alfinete, rapidamente infeccionou e em pouco tempo ela estava literalmente entre a vida e a morte. Parece o conto de fadas, parece a história lá da Bela Adormecida que se machuca no alfinete e acaba caindo no feitiço. Mas aconteceu de verdade mesmo. O Domag estava desesperado, ele não sabia o que fazer para salvar a sua filha. Bom, ele trabalhava numa indústria de corantes, numa fábrica de corantes. E lá ele tinha acesso a esse corante aqui, o vermelho de Prontosil. Esse corante não apenas dava cor. Já havia sido feito alguns testes nele, em vivo, com alguns camundongos. Ele mostrou que tinha atividade antibiótica. No entanto, os testes realizados in vitro, lá no tubinho de ensaio, mostraram que ele era ineficaz. Bom, então na verdade eu não sabia exatamente se esse corante tinha atividade antibiótica ou não, ou se pelo menos se era confiável ou não. Mas Domag não quis saber disso. Ele viu a esperança de que ele tinha atividade contra os streptococcus, viu a filha que estava prestes a falecer, deve ter pensado milhares de vezes, mas ele decidiu. Pegou um pouco desse corante e administrou como remédio para a filha dele. Por sorte, tudo correu bem. A jovem se recuperou e em pouco tempo estava saudável. Bom, mas resta uma pergunta, né? Então, por que o vermelho de Prontosil ele funcionava bem em organismos vivos, funcionou no ratinho, funcionou na filha do Domag, mas ele não funcionava como antibiótico nos testes in vitro? Na verdade, o vermelho de Prontosil não tem atividade antibiótica nenhuma. Ele não serve para nada nesse aspecto. O que acontece é que, uma vez no organismo vivo, o vermelho de Prontosil se quebra. Essa ligação nitrogênio-nitrogênio, uma ligação de um diazo composto, é bem reativa. Então, no organismo, essa ligação se rompe e ele libera essa porção destacada em vermelho. Essa porção aqui em vermelho é uma sulfanilamida. E é essa sulfanilamida que tem as propriedades antibióticas. Foi ela que salvou a vida da filha de Domag. Depois de um tempo, então, começou-se a estudar as propriedades desse tipo de molécula e aí surgiu uma grande família de compostos baseados na sulfanilamida, que são as chamadas sulfas. As sulfas basicamente são construídas pela substituição de um átomo de hidrogênio por um determinado radical. E aí nós teríamos, então, uma grande família de compostos com atividade antibiótica. Domag, com certeza, ele foi muito recompensado pela audácia dele, pela coragem dele, ou pela loucura, dependendo do ponto de vista, ao ver a filha dele recuperada. Mas ele recebeu um outro prêmio, que foi o Prêmio Nobel de Medicina. Bom, a partir dos estudos de Domag e de outros, começou então um campo de estudo das sulfas, um dos principais antibióticos na primeira metade do século XX. Nós temos hoje várias sulfas com atividades antibióticas. Basicamente, a diferença entre elas reside na mudança desse grupo R. Por exemplo, quando tiro aquele hidrogênio e coloco um grupo piridina, eu tenho a sulfapiridina, que é utilizada no tratamento de pneumonia. Se ao invés de utilizar a piridina, eu utilizar esse grupo do tipo tiazol, eu vou ter a sulfatiazole, e aí ela já é utilizada no tratamento de infecções gastrointestinais. Da mesma forma, eu vou ter a sulfacetamida, que é utilizada no outro tipo de infecção.
a sulfadiazina, que vai ser utilizada para outro tipo de infecção, e assim nós temos inúmeras sulfas que já salvaram a vida de milhões de pessoas. Hoje as sulfas não são tão utilizadas, mas um derivado da sulfa que ainda é utilizado com uma certa frequência é essa pomada, baseada na sulfadiazina de prata. Ela é utilizada como antisséptico, principalmente em queimaduras. Bom, mas como funciona? Por que a sulfa ou as sulfas servem como antibióticos? Na verdade, todo o segredo das sulfas está relacionado com essa molécula aqui, com um nutriente essencial tanto para o ser humano quanto para as bactérias, que é o ácido fólico. As bactérias, elas precisam do ácido fólico, mas elas próprias fabricam o seu ácido fólico, elas sintetizam o seu ácido fólico. Como que elas fazem isso? Elas começam a construir o ácido fólico a partir desse fragmento aqui. Esse é um fragmento derivado do ácido para-aminobenzoico. Esse ácido, também conhecido como PABA, é a base do ácido fólico para as bactérias. Então, ela constrói o ácido fólico, ela precisa do ácido fólico, mas ela, para fazê-lo, precisa do PABA. Quando nós temos uma bactéria e deixamos ela em contato com uma sulfa, com a sulfanilamida, por exemplo, ocorre uma coisa muito interessante. A bactéria olha para a sulfa, só que ela pensa que é o PABA, pensa que é o ácido para-aminobenzoico. E ela vai começar a tentar construir o ácido fólico a partir da sulfa. Só que ela não vai conseguir. E é por isso que ela vai morrer. Ela vai tentar construir o ácido fólico, mas não consegue, porque não é ácido para-aminobenzoico, é uma sulfa. Sem o ácido fólico, ela morre. Literalmente, no linguajar de hoje, nós dizemos que a sulfa trola a bactéria. Ela simplesmente é enganada. Ela não consegue distinguir entre a sulfa e o PABA. Provavelmente devido ao tamanho. As duas moléculas têm tamanho muito parecido. Isso acaba confundindo a bactéria. Bom, mas nós também não precisamos de ácido fólico? Se nós ingerirmos sulfa, sermos tratados com medicamento à base de sulfa, será que nossas células também não vão se confundir? Não. Porque, diferentemente das bactérias, nós não produzimos ácido fólico. Nós já o compramos pronto. Nós ingerimos a molécula inteira de ácido fólico quando nós consumimos vegetais folhosos, fígado ou outras fontes de ácido fólico. Bacana, não é? Viram mais um exemplo de como a química está presente no nosso dia a dia? Bom, espero que tenham gostado. Era isso que eu queria falar nesse vídeo rápido. E se você quiser saber um pouco mais a respeito das sulfas, um pouco mais da história delas ou da sua atividade, dá um pulinho lá no meu blog. Vai lá no ensinandoeaprendendo.com.br e leia o artigo que eu escrevi a respeito da atividade das sulfas. O link para ele está logo abaixo na descrição do vídeo. E, por favor, se gostaram do vídeo, compartilhem, deem o seu like, assinem o canal, assim você vai ficar sabendo sempre que chegar um vídeo novo. Tá ok? Então, até a próxima do Ensinando e Aprendendo.